Às vezes eu sinto que as pessoas preferem me ver triste. Olha, esse tema é um tema extremamente delicado, mas eu acho que vale a pena falar sobre ele. E bom, na minha opinião, infelizmente isso tem um fundo de verdade. Quando a gente vai observando um pouco mais dos comportamentos sociais, né? Tanto na questão da configuração da sociedade como um todo, mas também numa visão mais micro, né, em relação a relações interpessoais, a gente percebe que esse fenômeno ele é muito real. Parece, de alguma forma, existir uma certa romantização do sofrimento e uma certa condenação da felicidade, né? Para quem já assistiu Bob Esponja quando era criança, ou até mesmo hoje em dia, né, para quem continua assistindo, sabe que existe ali um ensinamento que é atribuído a Bob Esponja que diz que a sua felicidade incomoda os outros. E de fato, isso é bem verdade em vários contextos. A gente sabe que muitos sentimentos ali atrelados a inveja, ciúmes, insatisfação pessoal, eles acabam se refletindo em outras pessoas e que muitas vezes pessoas amarguradas com a própria vida acabam querendo disseminar também esse amargor para outras pessoas. É por isso que a gente consegue observar que geralmente as pessoas mais velhas aconselham que a gente não conte nossos planos, que a gente faça as coisas de boca fechada. E muito disso tem a ver com essa ideia de se proteger realmente desses feedbacks que são várias vezes negativos e que muito raramente são de apoio, são de boas energias, de boas intenções, né? Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre a ideia das pessoas terem dificuldade em ver outras pessoas bem ou até melhores do que elas, e que talvez isso seja um dos sinais de que você tem bons amigos, né? Quando eles conseguem fazer isso por você. E eu acho que nessa ideia da romantização do sofrimento também cabe muito essa ideia, né? Esse fenômeno ele é tão curioso que ele acontece em várias esferas da nossa vida, né? Para quem já tentou empreender, né, começar algum projeto ou algo do tipo, sabe muito bem que em grande parte das vezes é mais fácil que pessoas estranhas a nós, pessoas aleatórias, apoiem do que pessoas próximas, familiares, amigos e conhecidos, né? Existe algo que diz que talvez, né, pessoas aleatórias estejam torcendo mais por você do que necessariamente as que estão próximas de você. E aí, isso acaba se estendendo também para outras questões de relacionamento, de trabalho, enfim, qualquer que seja ali o quadro, né, o ambiente que a gente esteja analisando, mas a gente percebe que, infelizmente, às vezes parece que as pessoas preferem que você esteja mal, que você esteja infeliz, que você esteja triste, do que necessariamente que você esteja bem, né? Talvez seja por conta desse amargor pessoal e que se torna difícil para algumas pessoas conceber a ideia de que outras consigam ser felizes, mesmo que elas não sejam. Existem fenômenos também relacionados às próprias experiências, então às vezes outras pessoas conseguiram certas coisas na vida através da raiva, da insatisfação, da infelicidade e acabam criando um certo romantismo nisso e aí querem usar isso como sendo um discurso absoluto, né? Quando que na verdade não precisa ser bem assim. É certo, isso é até mesmo bem documentado em vários artigos, vários papers no campo acadêmico, de que realmente a insatisfação, a raiva, elas têm um poder muito grande de gerar ação, né? Então essa ideia de que quando você está indignado, quando você está com raiva, quando você está ali exausto com alguma situação, você tende a ter mais energia canalizada para poder reverter essa situação, né? Porque essa sensação de incômodo, ela tende a ser mais significativa e energética para o cérebro do que a sensação talvez de prevenção ou até mesmo de gratidão, né? Então existe ali uma coisinha que diz que é mais fácil você vender remédio para dor de cabeça
que está doendo nesse momento, do que vender vitamina C para prevenir posteriores outras dores de cabeça. Justamente porque esse incômodo faz com que gere ação e que as pessoas se mobilizem para conseguir cessar aquele incômodo de forma mais energética. Então, sim, existe esse fenômeno, mas eu não acho que ele precise ser absoluto como às vezes é vendido, né? Como as pessoas às vezes veneram esse romantismo do sofrimento, e isso acaba desencadeando vários outros problemas, como os problemas da pressão da alta performance, como eu acho que eu citei no vídeo do Big Brother. Quem não assistiu, assista depois, é bem interessante. E aí a gente começa a ver que existem vários efeitos colaterais disfuncionais dessa romantização do sofrimento. E aí a gente começa a entender também outros comportamentos de algumas pessoas que às vezes são comportamentos defensivos. Então a gente vê muitas vezes pessoas que estão em certas posições ali de emprego, posições estratégicas em algum cenário da vida, e essas pessoas parecem estar constantemente insatisfeitas, bravas, estressadas, e às vezes depois a gente conhece essa pessoa na vida real e ela não é nada daquilo, né? E às vezes muito disso está atrelado a essa postura que precisa ser passada para que isso gere mais comoção social e para que você afaste de você algumas dores de cabeça, né? Então essa ideia de que talvez a gente precise eventualmente na vida fingir que a gente não está bem, seja justamente para evitar aquelas energias negativas que vêm quando você está feliz, quando você está bem, quando você está ali de alguma forma aproveitando a vida. E aí a gente entra no segundo ponto dessa discussão, que é justamente sobre essa, às vezes, criminalização que existe da felicidade, né? E quando eu falo felicidade nesse sentido, tá, gente? É no sentido de estar alegre, de estar eufórico ali, não no sentido mais amplo de felicidade, mas de felicidade no sentido de você estar ali alegre, se divertindo, e que muitas vezes, muitas pessoas têm essa ideia de criminalizar isso, né? Eu acho isso extremamente disfuncional, pessoalmente falando, mas a gente precisa reconhecer que isso existe, né? Então, eu, pessoalmente falando, fico bem triste de reconhecer que isso acontece, mas eu preciso, de alguma forma, também ser honesto com as coisas e reconhecer que elas são o que são, né? Então, nesse sentido, eu acho que compreendendo melhor que esse fenômeno existe e que, infelizmente, talvez ele continue existindo, talvez seja da nossa capacidade, dentro do que a gente pode fazer, é justamente nos policiar para que a gente não se renda a essa romantização do sofrimento e essa criminalização da felicidade, e que a gente consiga ir achando o nosso próprio equilíbrio, né, em relação a conseguir ser feliz, mas ao mesmo tempo entender que muitas pessoas vão ficar insatisfeitas com isso, né? Só para fechar aqui, porque esse vídeo está ficando longo, mas eu acho importante também pontuar que talvez seja interessante a gente ter um certo policiamento nas nossas condutas, para que a gente não esteja totalmente refém da reputação, né? Para que a gente faça o que a gente realmente quer, sim, para que a gente não fique refém da opinião dos outros, mas ao mesmo tempo que a gente se preserve, para que a gente também não esteja constantemente ali sendo alvo de críticas, de encheção de saco e daquelas coisas que desgastam a nossa saúde mental e vão consumindo a nossa energia ao longo do dia, né? Então, eu acho que tudo tem a ver com o nosso próprio equilíbrio, da gente conseguir sim viver momentos de felicidade sem precisar se sentir culpado por isso, e também entendendo que o sofrimento ele tem o seu propósito, ele tem o seu valor, mas que ele não precisa necessariamente ser romantizado ou ser tão venerado quanto alguns discursos de high performance. Bom, essa foi a minha opinião. Se puder, se inscreva no canal, me dê essa força. Muito obrigado e até o próximo vídeo.